aí, Dante, Oi, Léo. tudo bem? Tô Tudo bem? só desembolando meu fone aqui, rapidinho. Eu também tenho um pequeno problema com fio, de vez em quando eu tento me enforcar aqui, mas tudo bem, não tem Pessoal, problema. teve um meme que eu vi um tempo atrás que dizia que a gente treina um ano inteiro com isso aqui pro grande desafio da árvore de Natal no final do ano, né? Que é Pois é, exatamente. Que monte de fio. O pessoal tá entrando aí, Léo, o Tácito tá aí, o Carrascosa. Beleza. Então vamos bater um papo, né? O Léo, olá, Tácito, boa tarde. Fala, Tácito. Tácito, grande parceiro. Estamos aguardando mais um pouquinho aí. Deixa eu desligar. Oi, Léo. Opa. Sim, sim. Vem de ouvindo bem. Foi desligar as notificações, porque senão fica aparecendo um monte de troço. Ah, tá. Bom, pessoal, vamos entrando aí, né? Quem participa das lives já está acostumado, a gente faz em torno de 50 minutos. Quem quiser participar, é só comentar aí que eu vou anotando aí as intervenções. E hoje é o dia da minha vingança, que normalmente o Léo é que faz esse papel que eu estou fazendo aqui, né? Ele faz live com todo mundo, entrevista todo mundo, bota todo mundo aí na saia justa, e hoje é meu dia, tá? Tá até o Larraud, até o Fernando Larraud, meu grande amigo do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos aí, junto com o Tácito, muitas jornadas legais que a gente levava a garotada do Pinheiros lá para o Sul, para jogar, para fazer intercâmbio, foi muito bacana. Tá. Meu irmão entrou aí, Rafael. Não sei se você viu, Rafael Bruno. Eu vi, Rafa Bruno. Pelo menos ele, né? Pelo menos alguém da família, né? Pra dar alguém da família, né? Pô? Aquela velha história, quando alguém fala pra mim assim, ô professor, o seu livro, fala, então foi você que comprou, é? Legal. Então, gente, vamos começar, né? O pessoal vai entrando e depois isso aí vai ficar gravado, né, no IGTV, para quem quiser acompanhar, eu divulgo. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje eu estou recebendo aqui o Léo Bruno, que é técnico de basquete. Atualmente ele está cumprindo aí a quarentena nos Estados Unidos, né? Hein, Léo? Pois é. Pelo menos é uma quarentena internacional, né? Exato. Eu vim para passar 3 semanas aqui e acabei ficando preso. Já até perdi a conta. 4 meses, uma coisa assim. 4 meses quase, exatamente. E para nós aqui começou no dia 23 de março. Isso. Então eu cheguei aqui no dia 21 de março, então é esse tempo aí. Nossa, por aí. Então, gente, o Léo, ele é técnico de basquete, né, já há quase 20 anos, mas o Léo tem uma experiência no mínimo inusitada, né? O Léo ficou 4 anos na Índia trabalhando com basquete, e aí justamente por isso que eu resolvi convidar o Léo, porque a gente tem pouca informação, né, do basquetebol, não do asiático, mais da China, do Japão, né, mas da Índia, né, que é um país imenso, com uma população também enorme, mas inclusive tem registros aí de jogos em mundial do Brasil com a Índia. Parece que o Brasil fez um jogo no campeonato mundial, não sei quando aí. Eu já não sabia, tá vendo? Como é que é a diferença? Conversar com um pesquisador já dá essa diferença. Tem. Daqui a pouco eu vou pegar o livro e eu vou te falar qual foi o jogo. Tá. Mas o Brasil jogou com a Índia, assim. Eu não lembro se foi em Mundial ou se foi em Jogos Olímpicos. Mas o Brasil tem um jogo contra a Índia, por incrível que pareça. Então, Léo, primeiro, obrigado, né? A gente tem conversado bastante. O Léo hoje faz um trabalho muito legal junto à Associação de Técnicos de Basquete, com a qual a gente também tem uma parceria muito bacana. A gente está tentando estreitar essas parcerias da melhor. O Adriano entrou aí também, o César. Estreitar essa parceria com a associação, porque todos nós acreditamos que só com uma associação forte, né, a gente vai poder progredir um pouco no basquete. E o Léo tem feito um trabalho muito bacana nos eventos da associação,
divulgando, criando as lives, os Zooms, as páginas, bom, enfim. Então, Léo, primeiro, obrigado pela tua participação, muito legal você estar aqui com a gente. E, bom, enfim, a primeira pergunta inevitável, né? Conta um pouco aí da tua história no basquete, antes da gente chegar na Índia. Por enquanto nós vamos só em território nacional, daqui a pouco a gente pega um voo para a Índia e vamos conversar sobre isso. Beleza. A minha história é muito mais longa como técnico do que como jogador, né? Eu tentei jogar basquete quando eu era mais novo lá, não joguei nos clubes do Rio, joguei por escola, uma época em que algumas escolas, não sei como é que está hoje em dia, mas algumas escolas particulares disputavam os campeonatos não federados, e aí eu ganhei bolsa de estudos e tal, para jogar pelo colégio, aquela coisa toda. Só que eu terminei o ensino médio com 17 anos, geralmente a gente termina ali com 17 ou 18, né? Eu terminei com 17, e aí já queria começar a faculdade logo. Eu estudava processamento de dados, que hoje em dia se chama TI, já nem sei como é que chama hoje em dia, tecnologia da informação, mas na época... acho que é TI. Na época era informática, processamento de dados e tal, e eu fiz o ensino médio em processamento de dados. Então já começou ali a minha paixão por tecnologia, por informática, por tecnologia de informação. E aí eu fiz o ensino médio e fiquei pensando, bom, o caminho normal é estudar isso na faculdade, né, me tornar um analista de sistemas, alguma coisa assim. E aí não foi o caminho natural. Eu percebi que eu gostava do ambiente de treinamento, gostava de anotar o que meu técnico estava fazendo e tal. Tinha uma paixão que eu acho que é mais automática assim, para quem joga, uma paixão pela parte tática do jogo e tal. E aí, quando foi num determinado momento, eu conversei com o meu técnico na época, o Leonardo Baidec, lá do Rio, e falei com ele que eu tinha essa vontade de fazer faculdade de educação física, para de repente ser um técnico de basquete e tal. E ele me deu muita força, me deu muito apoio. E aí, encurtando a história, eu comecei a faculdade na Estácio. Nessa época, eu ainda tentava jogar basquete, fiz um teste no clube, ainda procurava lugares para jogar, mas muito alto, como você sabe, né, Dante? Tem no alto... A gente tem o mesmo problema, né, pô? A gente é muito alto, então complicava muito, né? O pessoal tem preconceito com a nossa altura, né? Muito grande pro jogo. Nossa! E aí comecei a ajudar ali nos treinos da escola e tal. O Baidec era técnico do Tijuca, então 2 anos depois eu comecei um estágio com ele no Tijuca, como estatístico, e dava aula na escolinha, junto com o Daniel Belo, que era professor da escolinha na época, filho do Bira Belo, inclusive. Filho do Bira. Isso, e aí surgiu uma oportunidade para dirigir o time feminino, isso em 2003. E eu era técnico de basquete, fazia estágio em time masculino e feminino na escola e tal, queria ter uma oportunidade, foi a primeira oportunidade que eu tive. Amo muito esse período que eu passei no feminino, de 2003 a 2008, sinto muita saudade desse período. Em 2008 eu passei para o masculino, fui técnico do Comari, lá em Teresópolis, Clube Comari, ali na Granja, onde tem a CBF e tal. E em 2011 fui para o Flamengo. Fiquei no Flamengo de 2011 a 2015, fui assistente do Chupeta na Liga de Desenvolvimento, técnico do Sub-17, técnico do Sub-15, um período muito legal ali no Flamengo também, 2 vezes técnico da Seleção Carioca. Então, assim, muitas vivências no basquete do Rio, do Brasil, principalmente nessa época no Flamengo. Muito bom. Então, Léo, vamos falar da Índia, né? Primeiro, como é que surgiu essa oportunidade, né? Como é que você encarou essa oportunidade? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, mais especificamente sobre o basquete da Índia, que eu acho que é a grande curiosidade de todos nós aqui, né? Sim. Como é que apareceu essa história da Índia na tua vida? Então, em 2014, eu vim aos Estados Unidos, foi minha segunda viagem nos Estados Unidos, eu tinha vindo em 2009, 10 para fazer não lembro, fazer um estágio aqui, tinha alguns contatos e tal. Em 2014 eu voltei aos Estados Unidos de férias, e aí conversando com um amigo meu que hoje tem 81 anos de idade, conversando com ele na casa dele, eu perguntei, olha, você me falou de um congresso de técnicos que você ia e tal, participava, como é que é isso? Ele falou, é o congresso, a convenção da NABC, que é a Associação de Técnicos aqui nos Estados Unidos. Eu falei, você vai esse ano? Tem esse ano? Ele falou assim, olha, eu vou todo ano há 40 anos, 50 anos. Então eu estou indo, vai ser em Dallas e tal. Eu voltei para o Rio, chamei os técnicos do Flamengo, convidei os técnicos do Flamengo para irem comigo, acabou que nós fomos eu, o Igor e o Nelson do Flamengo e o Maurinho, que agora está no Flamengo, mas na época ele era do Fluminense.
4 técnicos brasileiros, 20 e poucos anos, eu com 30 já, 32, e viajamos para o congresso de 5 dias da NABC. Nesse processo, a gente conheceu um cara chamado Steve DeVos, que é diretor, presidente de uma instituição chamada Global Sports Partners, GSP, e o Steve, a gente se conheceu, conversou muito e tal. E ele tem projetos de basquete, parcerias ao redor do mundo, né, em vários diferentes países. Em 2015, ele me perguntou se eu tinha interesse de encarar um desafio na Índia. Eu já sabia que eles tinham projetos em países como Índia, Arábia Saudita, na época eu não sei se já tinha, mas alguns países do norte da África, clínicas de basquete no Iraque, algumas coisas assim. E eu tinha essa vontade eu tinha 2 sonhos, um de viver essa carreira internacional e outro de ir para lugares assim que ninguém imagina que você vá. Tinha esse desejo dentro de mim. É lógico que sonho, a gente sempre sonha com a Europa, Estados Unidos, a gente quer trabalhar nos grandes mercados, China, mas tinha esse desejo, essa curiosidade. Quando surgiu o Índia, eu lembro que a minha reação foi assim, eu queria, mas ao mesmo tempo estava com medo. Eu falei, o que eu vou fazer na Índia? Como é que é isso e tal? E aí em 2015 mesmo, em dezembro, me mudei para a Índia e olha, tem história. Eu não sei quanto tempo você quer conversar sobre a Índia, mas vamos lá. Tem muita história. Então, primeiro, deixa eu só te colocar aqui. Entrou, eu não sei qual é a pronúncia, Sarvadi, parte. Entrou da aí Índia. Da Índia. Eu tô vendo aqui, Mr. Sarvadi, part. Hi, coach, live from India. Sarvadi, I don't know where we met in India, but just send a message there, down below, then I can remember you. Tá bom. Beleza. Então, ó, só para matar a sua curiosidade, o Brasil jogou com a Índia nos Jogos Olímpicos de 80 em Moscou. 80. Eu não era nem nascido. Você também não. Ainda bem que você não era o técnico, porque foi 137 a 64. Bom, que bom, que bom. bom pra gente e ruim pra ele. E bom pra você também, né? Você já imaginou, pô? Já virei quase indiano, né? Pois é. Então, Léo, antes da gente falar do basquete propriamente dito, né? Como é que foi, né? Porque é um choque cultural, né? É uma cultura completamente diferente da nossa em todos os aspectos, né? Religião, política, cultura, alimentação. Como é que foi essa tua experiência cultural? Aí depois nós vamos entrar no basquete. Eu acho legal a gente conhecer também essas coisas, né? É bacana a gente ter ideia do contexto da coisa, né? Eu acho que o principal da Índia, que a gente tem que falar, é a diferença cultural, sem dúvida. Assim, qualquer lugar do mundo que você vai trabalhar, primeiro que você, sendo estrangeiro, as coisas são diferentes para você. Não adianta, não interessa se você está indo para a Argentina, que é ali do lado, ou se você está indo para a Índia, para a China. A segunda, que é a principal para mim, é assim, a diferença dos hábitos, da maneira como as pessoas fazem business, como as pessoas dirigem os seus trabalhos e as suas carreiras. Existem algumas curiosidades, por exemplo, no horário que a Índia começa a trabalhar. Geralmente as empresas na Índia começam a trabalhar mais tarde na manhã, por exemplo, escritórios que abrem até mais cedo, mas a maioria das pessoas começam a chegar no escritório às 11 da manhã. E aí começam a trabalhar 11 da manhã, vão almoçar às 2 ou 3 da tarde, e é normal para eles ficar no escritório até 8, 9 da noite, diferente do Brasil. E aí tem vários motivos para isso. O motivo principal, eu diria que o motivo, vamos dizer assim, do negócio mesmo, é a conexão de algumas dessas empresas com o Ocidente. Então o que acontece? Muitas empresas estão operando em parcerias com os Estados Unidos, Europa, então eles começam um pouco mais tarde, terminam mais tarde também, e aí no meio do dia ali, enquanto eles estão trabalhando, muitos países estão começando o dia. Qual é o fuso horário, Léo? Para o Brasil, 8h30. Entendeu? Então vamos fazer uma comparação aqui. Vamos dizer que uma empresa indiana tenha uma parceria com uma empresa brasileira. 8 horas da manhã, que muita gente está chegando no trabalho, no Brasil, são 4h30 da tarde lá. Então eles estão ainda em trabalho, então se eles tiverem que fazer alguma coisa durante a manhã brasileira, é o finalzinho da tarde para eles e tal. Mas o esporte em si, a maneira como o esporte é gerenciado lá, principalmente em empresas privadas, como eu trabalhei em 2 empresas privadas, na verdade prestei serviço para 3 empresas privadas lá, é muito diferente do que a gente está acostumado em termos de produção, de trabalho esportivo. Mas a gente vai chegar lá mais tarde.
Você falou da alimentação. Foi a minha maior dificuldade no início. Comida apimentada, sabores completamente diferentes, comidas que cheiram muito bem, que você fala assim, pô, isso deve ser uma delícia, que você vai comer é diferente, o gosto é diferente, a maneira que você sente na boca é diferente. Então, assim, eu tenho fotos das minhas primeiras semanas lá. Vou contar uma história rápida. Eu lembro, eu cheguei lá numa segunda ou terça-feira, acho que uma segunda de manhã, e aí me buscaram no aeroporto, me levaram pro apartamento, tá? Falaram assim, hoje você descansa, amanhã a gente vai te levar lá no escritório. Aí eu fui no escritório no dia seguinte, terça-feira, e aí eu não lembro se na terça ou na quarta, a secretária, essa recepcionista que tinha lá, ela falou assim, Léo, tá chegando a hora do almoço, muita gente pede comida e tal, você quer que eu peça alguma coisa para você? Eu falei, pode ser, mas o que tem disponível? Eu falei, não, tem esses lugares assim, assado, me mostrou um lugar lá que tinha sanduíche, tinha aquele wrap, né, que é aquele pão enrolado e tal. Enrolado. Aí eu falei, tá bom, mas qual o sabor? Não, eu posso pedir. E lá tem essa coisa do vegetariano e não vegetariano. É o veg, não veg, que eles chamam. Então muita gente é vegetariana e tal. Ela, você quer vegetariano? Não, eu falei, não, se tiver frango, ela foi me deu de frango. E eu falei, mas só uma coisa, porque eu já tinha vivenciado no primeiro ou segundo dia, ou nos 2 primeiros dias, comer algumas coisas muito apimentadas, assim, de eu ficar completamente suado enquanto estava comendo as coisas e bebendo 1 litro de água e tal. E aí eu falei, me dá sei lá, um negócio desse de frango, mas por favor, pede para ser menos apimentado, né? No português não seria esse o termo, mas em inglês é como se fosse menos apimentado. E aí ela, não, tá bom. Eu falei, não, você não entendeu. Não apimentado, de jeito nenhum. Ela, tá bom, sem problema. E para beber, o que você quer? Eu falei, eles têm refrigerante, alguma coisa assim? Eu falei, acho que não tem refrigerante, mas tem suco. Eu falei, suco de quê? Aí percebi que eu estava fazendo muita pergunta. Eu falei, o suco que tiver lá e tal. Lá tem um suco, tá bom, não tem problema. Chegou a minha comida. Passou um tempinho, chegou a minha comida. A primeira dentada, Dante, queimou a minha alma. Eu senti a minha alma, sabe aquele filme do Doutor Estranho? Eu senti a minha alma sair do corpo e voltar. E aí, o que você faz? Você tá com garrafa de suco do lado, abriu o suquinho para beber, né? Quem já foi na Índia ou já comeu em restaurante indiano, conhece um termo chamado masala. Masala geralmente é um tipo de tempero, né? E geralmente é apimentado. O suco era suco de masala. Ou seja, que beleza. Eu tentei apagar um incêndio jogando gasolina em cima. Então, assim, foi muito difícil nesse primeiro momento. Você sente falta de casa, falta de amigos. Você foi sozinho, Léo? Fui sozinho. Foi sozinho? Fui sozinho. Eu, na época, estava solteiro. E aí eu conheci minha esposa lá, isso é uma outra história, tem muita história. A minha esposa é americana, ela estava morando na Índia. Ela chegou em março de 2015, eu cheguei em dezembro. E a gente se conheceu em janeiro de 2016. E aí, até esse momento que a gente se conheceu, que a gente começou a sair junto, namorar depois e tal, demorou muito para eu me adaptar a algumas coisas, porque às vezes as pessoas não sabem o quanto que é difícil você se mudar para uma outra cidade e não ter amigos. Você se mudar para um outro país, que você tem que falar e não ter amigos. E você, o tempo inteiro, você está num fuso horário completamente diferente do seu país, onde está a sua família, seus amigos e tal. Então, para mim, foi muito difícil no início. Eu acho que eu não pensei em voltar, porque eu não queria desistir do desafio. Mas eu tive muitos dias que eu ficava dentro de casa, eu queria só dormir, ficar em casa, eu não queria fazer nada. E à medida que eu fui aumentando o número de amigos e tendo mais coisas para fazer, as coisas melhoraram. E aí, quando eu conheci a Beca, tudo mudou, porque aí eu tinha alguém para eu falar quando eu estava em casa, para eu encontrar nos finais de semana, aquela coisa toda. Qual foi a cidade que você ficou, Léo? Eu morei em Mumbai, morei 4 anos em Mumbai. Que é, em números absolutos, entre cidades, é a cidade mais populosa da Índia. Só que Delhi é a que eles chamam de capital nacional. A Delhi é uma cidade, mas tem uma cidade satélite que eles chamam uma região, é como se fosse região da capital nacional. Então, você pega ali Brasília e cidade satélite, seria mais ou menos como aqui, Grande São Paulo, Grande Rio. Isso, exato. Então, se você pegar a NCR, que eles chamam, é mais populosa que Mumbai. Mas se você pegar só Delhi e Mumbai... Só a cidade. Tá. Bom, então vamos lá, vamos para o basquete agora. Você foi para lá já com algum clube definido? Como é que foi essa tua relação? Enfim... Eu fui através da Global Sports Partners, essa empresa que eu te falei, me tornei representante deles, e sou até hoje representante da Global Sports Partners, e eles tinham uma parceria com uma empresa nos Estados Unidos chamada Elevate India.
desculpa, uma empresa na Índia, chamada Elevate Sports, alguma coisa assim. Quando houve o convite foi da Elevate. Só que a Elevate se juntou com uma outra empresa, acontece muito no mundo corporativo, né, de uma empresa comprar outra e tal, chamada Cool Sports, K-O-O-H Sports. E aí a Cool Sports me convidou, foi até o que deu um pouquinho de atraso, eu fui convidado em abril, mas eu fui mudar em dezembro, porque teve problema burocrático, contrato, um monte de coisa. E essa empresa ela desenvolve vários esportes na Índia, inclusive basquete. Num formato que eu falei alguns minutos atrás, completamente diferente do formato que a gente está acostumado no Brasil, que é o formato de escola, clube e tal. A Cool Sports é uma empresa privada que desenvolve escolinhas, e aí das escolinhas eles têm grupos grupos mais avançados, grupos de desenvolvimento, e aí a ideia é ter grupos de alta performance e tal. Só que o ambiente na Índia é um ambiente o ambiente do basquete na Índia é um ambiente muito heterogêneo, assim. Você tem cidades que você vai que o basquete escolar é muito forte. Você vai em outras cidades, o basquete de clube é muito forte, mas não são clubes como nós temos no Brasil, em que os técnicos, na maioria das vezes, têm um salário, têm um contrato. São clubes, na maioria das vezes, completamente amadores. Aí você vai ver o técnico do clube, é um clube às vezes até bem tradicional no basquete, mas o técnico está lá como voluntário. Ele jogou pelo clube, o pai dele foi fundador do clube, e ele é um médico, um engenheiro, é um empresário de outro ramo, e ele, nas horas vagas, dá treino e leva os meninos e meninas para torneios. Então, assim, um desafio muito grande para você formar atletas num ambiente tão heterogêneo. Em números absolutos, tem muita gente jogando basquete na Índia. Eu fiquei impressionado quando eu fui para lá. Só que a gente tem que pensar que é um país de 1 bilhão 200 milhões de pessoas, ou 1 bilhão 300 milhões, uma coisa assim. 1,2, 1,3. Então, o percentual de pessoas jogando basquete é pequeno. Só que em números absolutos, são 6 vezes mais, tem 6 vezes mais gente que no Brasil. Então, acaba tendo muita gente. Tem cidades que você vai que realmente o basquete é muito forte. Tem estados, por exemplo, tem um estado no norte chamado Punjab, que produz muitos atletas para a seleção nacional. Geralmente nos campeonatos de base, eles têm um campeonato de base que é parecido com o campeonato da CBB, que os estados jogam, seleções estaduais jogam o campeonato nacional. Geralmente Punjab ganha no masculino e no feminino na maioria das categorias, ou pelo menos chega ali no Final Four, chega nas finais. Entendeu? Pegando esse gancho aí, Léo, fala um pouco dessa relação do masculino e o feminino, né? Como é que o basquete é aí na Índia, em termos de prática pelos homens, pelas mulheres? Tem grandes diferenças, como aqui nós temos, né? Olha, uma curiosidade. Quando eu trabalhei para a Cool Sports, a gente tinha alguns centros de basquete que tinha mais meninos do que meninas e outros que tinha mais meninos do que meninos. E a gente tinha centros, por exemplo, que eram só meninas. Tinha uma escola chamada Hiranandani Foundation School, que a gente tinha a gente tinha um grupo de escolinha, que depois se tornou um grupo de alta performance, que a gente disputava torneios e tal. E as meninas, só tinha menina, assim, só tinha um exagero, né? Mas assim, vamos dizer, se tivesse 20 crianças, eram 18 meninas, 2 meninos, uma coisa assim. Bacana. E aí, nesse local, era até curioso que, assim, geralmente os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam basquete. Não que as meninas não pudessem jogar futebol, que os meninos não pudessem jogar basquete, mas era uma coisa que na região era meio que natural. Já outras escolas, outros centros, era mais dividido. E aí dependia muito da área. Mumbai é uma cidade grande, de, sei lá, 24 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas oficialmente. Quem mora lá diz que tem muito mais do que isso. Então pega aí, população maior que a população de São Paulo, num espaço muito menor do que São Paulo. Então, o tráfego de pessoas entre os bairros era muito raro. Era difícil ter uma menina ou um menino que jogasse com a gente e que morasse a 1 hora da escola, ou 40 minutos da escola. Porque o trânsito é muito pesado. Então, pode ser que no fim de semana a criança demore 30 minutos para chegar lá e durante a semana demora 1h30. Então, não tinha muito essa mudança, essas crianças, vamos dizer assim, essa permuta, na permuta, em português não é permuta, mas não tinha muito esse tráfego de crianças esse trânsito, né? De centro para centro. E aí a gente tinha centros muito bem desenvolvidos, outros centros não tão desenvolvidos. Já em outras cidades,
a gente alcançava, assim, tinha menos centros, mas geralmente o número de crianças por centro era maior. Maior. Entendeu? Mas não existia, assim, só menino, só menina. Existia o que existe no Brasil, que às vezes os pais de meninas não querem que elas disputem esporte de contato, né? Mas, assim, culturalmente eu achava que eu ia chegar lá, eu não ia poder tocar nas meninas, apertar a mão, ou de repente ganhar um abraço e tal, porque geralmente quando você ouve sobre a cultura da Índia, é isso que as pessoas te falam. Ó, se você encontrar um casal, você aperta a mão do homem, não aperta a mão da mulher. E, de certa forma, isso existe, mas existe mais em umas regiões mais remotas, nos vilarejos e tal. Nas cidades grandes, Mumbai, Delhi, que são cidades muito cosmopolitas e tal, você tem muitas famílias que vivem num estilo ocidental, apesar da religião ser uma coisa muito, muito marcante lá. Ô, Léo, e os campeonatos lá, os campeonatos vamos chamar de alto rendimento, né, as equipes adultas, tal, como é que são esses campeonatos tecnicamente? São campeonatos fortes, tem muitas equipes, como é que funciona? Não, o problema maior do basquete da Índia hoje é não ter uma referência no alto rendimento, uma liga de adulto, né? Quando eu cheguei lá em 2015, existia uma liga, acho que era UBA o nome da liga, Union Basketball Association, uma coisa assim. E a UBA ela passava os jogos na TV e tal. Eu lembro de assistir jogos na TV. Mas, uma curiosidade, eu lembro que uma vez eu assisti um jogo na TV, 2 times jogando de amarelo. Para não dizer que os dois estavam jogando de amarelo, era um time de amarelo e outro time dourado. Então, assim, na televisão era muito difícil você ver os dois uniformes. Então, isso mostra um pouco o pouco profissionalismo que existia na própria liga, né? Então, assim, e pela falta de verba, eles jogavam num esquema de circuitos, como tinha a LDB no Brasil um tempo atrás. Todos os times iam para um centro, jogavam todos contra todos naquele centro durante um certo número de dias. E essa liga existia porque foi criada por um bilionário indiano lá. O cara cheio do dinheiro, tinha outros negócios, o cara criou a liga com o dinheiro dele. Criou a liga e causou ciúme na federação, que lá não é confederação, é federação indiana. Então a federação indiana não reconhecia a liga durou acho que 2 temporadas ou 3 no máximo, e aí houve um grande evento, vamos dizer assim, na Índia, que foi uma mudança financeira, uma mudança de monetária, uma mudança de notas e tal, um cerco do governo contra lavagem de dinheiro, algumas coisas assim. E muitos investimentos foram perdidos, e aí eu não sei se a UBA acabou por causa disso, mas mais ou menos nessa época parece que o empresário também perdeu muito dinheiro, e aí acabou. Então, assim, uma iniciativa de uma pessoa, como são muitos clubes lá, como são muitas iniciativas privadas lá, inclusive, correndo a fita, eu deixei de trabalhar para a Cool Sports, porque num determinado momento a empresa quase quebrou, e não tinha mais dinheiro para me pagar, e aí eles me emprestaram, entre aspas, para a NBA, porque um dos sócios lá da Cool Sports foi o cara que me levou para lá, o Vinod Muthukumar. Ele gostava muito de mim, gosta muito de mim, a gente ainda tem contato, e ele falou: Léo, a gente está com um problema, eu já tinha te falado desses problemas financeiros, só que eu não quero te mandar embora, não quero te mandar de volta para o Brasil. Consegui aqui para você um trabalho temporário com a NBA, e a gente vai tentar te recontratar mais tarde. Dante, nessa época, eu estava casado há 6 meses. Estava casado há 6 meses, minha esposa é americana, como eu te falei, a gente só veio para os Estados Unidos para casar junto com a família dela, aqui perto da família dela, e voltamos para a Índia e tal. 6 meses casado, eu recebo essa notícia. E aí a sensação meio dupla, assim, né? Tipo assim, beleza, tô quase perdendo meu emprego, só que tô indo trabalhar com a NBA. Então será que eu tô caindo para cima, né? Porque NBA é NBA, né? E aí comecei a trabalhar com a NBA, não sei se você quer falar dessa fase agora, mas foi uma mudança. Não, pode falar. Pode falar. Foi uma mudança completa para mim lá, uma mudança de ares completa para mim. Eu passei a trabalhar para a NBA através de uma empresa indiana. E aí a sensação no início foi o seguinte: bom, essa empresa é mais... igual lá em muitos anos atrás, quando você namorou uma menina, depois namorou outra,
aquela sensação que a tua nova namorada é muito melhor que a antiga. Eu tive essa sensação no início. Comecei a trabalhar com uma empresa chamada India On Track, que tem os direitos da NBA Basketball School na Índia. E aí, inclusive, muita gente conhece a NBA Basketball School no Brasil hoje. O Brasil hoje é o país onde a NBA Basketball School cresceu mais. Mas a NBA Basketball School começou na Índia por iniciativa dessa empresa chamada India On Track. E aí, eles me contrataram para ser diretor regional. Vi muito profissionalismo neles por conta dessa accountability, né? essa prestação de contas que eles tinham que ter para a NBA. E aí foi uma mudança muito grande para mim, porque eu passei meu trabalho passou a ser mais visto. Eu fui convidado para fazer comentários de basquete na televisão, ao vivo, domingo de manhã. Sábado, começou como sábado, domingo de manhã, depois eles mudaram, o programa passou a ser só domingo de manhã. Então eu fiz assim, pelo menos umas 20 participações na TV, comentando basquete 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, que é o horário que o jogo passa lá. Lógico. Por ser ao vivo. Mas assim, uma experiência completamente diferente, falando ao vivo na TV para milhões de pessoas numa língua que não é sua, né? E recebendo um feedback muito interessante, tanto dos produtores quanto do público em geral. E isso também meio que catapultou o projeto, porque eu ia para algumas cidades que as pessoas lembravam de mim, as crianças de Mumbai mesmo, quando me viam, falavam assim, professor, eu te vi na televisão ontem e tal. E aí isso trouxe visibilidade para o programa, trouxe visibilidade para mim e abriu muitas portas nesses 2 anos, né? De 2018, estou perdido, peraí, 2017 a 2019, dezembro de 2017, comecei a trabalhar com eles de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, quando eu rescindi meu contrato. E você falando hindi? Nada, zero. Eu entendo muita coisa que eles falam. Era engraçado porque às vezes a gente estava ao vivo no programa ou quando estava na quadra com as crianças e algumas palavras eu conseguia entender e algumas palavras eu conseguia falar. Então, por exemplo, quando eu pedi uma criança para segurar a bola com as 2 mãos, principalmente quando era a primeira vez que eu estava indo no centro, eu gostava de falar dono hat, que aí era o termo, né, em hindi. Aí surpreendia, aprendi algumas frases simples para falar. Entendi, às vezes, quando as crianças estavam falando alguma coisa, não pelas costas, mas assim, uma virava para a outra e falava alguma coisa em hindi, sabia que eu não entendia, eu comecei a entender. Inclusive, posso dar um recado rapidamente? Joel Yoba, my good friend Joel Yoba from Cameroon, he was the national director of the NBA Basketball School in India, he just joined the broadcast right now. O cara que foi meu diretor lá, Dante. Legal, muito bom, muito bom. E ele é de Camarões. Muito bem. De Camarões. Legal. Léo, vamos lá então. Vamos falar agora especificamente, depois dessa aula sobre cultura da Índia, né? Vamos falar agora de basquete, né? Como é que você vê né, a relação do basquete da Índia, tecnicamente, taticamente, em relação ao basquete europeu, ao nosso? E aproveitando, né, já para embalar, o Vini, ele faz um comentário aqui, uma pergunta, para você falar um pouco dos atletas, né, em termos de estatura, de habilidade, como é que é isso? Então agora vamos falar de basquete agora. Competição do basquete, primeiro, né, que você tinha já perguntado e não tinha respondido. O nível, então, eu falei da Liga Nacional que foi criada, que depois acabou. O nível do basquete da Índia, o que acontece? Hoje em dia existe uma iniciativa da federação para criar camps de treinamento para seleções nacionais, para manter alguns atletas treinando com os técnicos das seleções nacionais com mais frequência e tal. Mas eles têm dificuldades tanto financeiras como territoriais na Índia. Então o que acontece? Você implementar um programa que seja seguido e implementado, de novo, né, redundante da palavra, mas assim, você fazer iniciativas que sejam implementadas pelo território nacional é muito difícil. Então o que eles começaram a fazer? Eles criaram, em termos de esporte, não só basquete, alguns centros de excelência de esporte ao redor do país, e alguns deles com a possibilidade de receber crianças para morarem nesses centros. Então, criança, adolescente e tal. É mais difícil com criança e adolescente. Hoje em dia existem algumas escolas esportivas que dão moradia e bolsa de estudos para crianças, mas geralmente isso começa num nível ali para quem tem já 17 anos para cima. A própria academia da NBA,
que a NBA tem uma academia na Índia, uma das poucas academias da NBA ao redor do mundo. A academia começa numa faixa etária ali mais ou menos de 15 anos. Eles 14 para cima, mas geralmente os atletas selecionados têm de 15 a 18. E aí eles moram lá, eles têm alimentação, aquela coisa toda. Só que aí volta para o lance político que eu estava falando. Existe um pouco de ciúme da Federação Indiana em relação ao que a NBA faz. Então eles não conseguem, eu não sei se você consegue lembrar de algum país, se você consegue associar a algum país que você conheça ou more, às vezes iniciativas que são parecidas, as pessoas não conseguem entrar num consenso. E aí, como eles não entram num consenso, existe, por exemplo, atleta que nunca foi visto pela Federação Indiana, jogou campeonato nacional, pelo estado de Madhya Pradesh, que é um estado lá na Índia, ou Goa, ou algum outro estado que de repente nem ganhou o campeonato nacional, mas foi visto por um olheiro da NBA, né, da academia da NBA. Aí esse menino vai morar em Delhi, vai morar em Noida, que é uma das cidades que eu te falei da NCR, da região da capital, com tudo pago para ele, moradia, alimentação, tem uma escola que eles têm uma parceria, se ele tiver dificuldade na escola, tem ali um reforço escolar para ele e tal. Aí o que a Federação Indiana faz? Vai lá e convoca esse menino para a seleção nacional. Aí o menino vai para o camp da seleção nacional. Vai para o camp da seleção nacional, sai da sequência de treinamento dele na NBA. E fica essa briga. Aí quando a NBA quer fazer alguma coisa, a Federação Indiana implica com o calendário, não quer fazer. Então, assim, fica um cachorro correndo atrás do próprio rabo e nunca consegue fazer nada. Léo, tem inclusive um documentário, né, sobre um jogador da Índia Satnam Singh. Que foi tentar a sorte na NBA e tal, mostra mais ou menos. Eu vou contar um segredo para você, eu quase trouxe o Satnam Singh para jogar no Brasil. Mas mesmo? Isso é uma outra história. Eu não ia ser técnico dele, mas eu estava conectando ele com um agente no Brasil e tinha essa possibilidade. E assim, eles têm outros jogadores que jogaram internacionalmente. Tem um jogador chamado Amjot Singh. Singh é igual Silva no Brasil. É um nome muito, muito, muito comum, principalmente no norte da Índia. Geralmente é atrelado a uma religião lá dos Sikh, que é uma religião que é muito comum em Punjab. Punjab é no norte da Índia, fazendo fronteira com o Paquistão. E geralmente os Sikh, os Punjabis, são conhecidos como guerreiros. E aí já respondendo essa pergunta sobre estatura, geralmente os mais altos do país, os mais fortes do país são em Punjab. É uma coisa assim que a geografia quem estuda demografia do país pode explicar melhor. Opa, desculpa, caiu o celular aqui, desculpa. E aí, o que acontece? Muitos jogadores que tiveram sucesso no basquete nacional indiano e até certo sucesso internacional vêm geralmente de Punjab, desse estado na Índia. E aí esse cara, o Amjot Singh, o que você citou, o Satnam Singh, foi o primeiro indiano draftado para jogar na NBA. Sim. Tem lá o documentário, né, One in a Billion, que tem no Netflix. Isso mesmo. 1 em 1 bilhão, né? E bem legal esse documentário. Para quem não assistiu, aí só uma observação. Chama One in a Billion, né? 1 em 1 bilhão. Vale a pena assistir porque é bem bacana. Muito legal. E o Satnam é um cara, assim, eu tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente 2 vezes. E aí, quando eu estava para me mudar de volta para o Brasil, surgiu essa possibilidade de levar o Satnam para o Brasil. E aí, a gente começou a se falar por telefone. Um cara muito gente boa, muito legal. Tem uma pose assim de durão, porque ele tem 2,18 m. Se você viu o documentário, você sabe como é que é a voz dele, parece uma voz robótica, bem grossa. Mas é um cara assim, muito dócil, muito gente boa, educado. Teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos e trabalhar e jogar na IMG, que é uma academia americana famosa. Enfim, esse é o Satnam. Tem o Amjot Singh. Amjot Singh jogou a Liga de Desenvolvimento dos Estados Unidos durante muito tempo, a G-League, né, que agora é G de Gatorade, né? E também era outro que estava batendo na porta para jogar no basquete sul-americano. A última vez que eu falei com ele, ele estava quase assinando para jogar na Venezuela. Então, assim, tem muitos jogadores. Tem jogador indiano jogando no Canadá, tem jogador indiano jogando na Europa, mas eles não produzem em quantidade e qualidade como outros países, como a China, como o próprio Japão e tal. Legal.
Então, Léo, nós temos mais 15 minutos. Vamos aproveitar aí para duas coisas. De novo, né, retomando aí, a questão técnica e tática, né? Muita diferença entre Muita diferença. as principais escolas. E uma segunda colocação, já partindo mais para uma coisa mais light, né? Se contar alguma história pitoresca que aconteceu contigo aí, não precisa ser necessariamente no basquete, né? Mas vamos primeiro na parte séria da coisa, vai. Tá. Como é que fica essa questão técnica, tática do basquete indiano em relação ao mundo? Ó, eu sou um contador de histórias, então eu vou te contar uma história do meu relacionamento com alguns treinadores. No Brasil, a gente discute muito se a gente deve defender zona ou não na iniciação. E aí, independentemente da discussão, se você for hoje a São Paulo, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, assistir um campeonato de base, um jogo de campeonato de base, você, invariavelmente, vai ver times jogando diferentes defesas. Né? Vai ver times operando ofensivamente e defensivamente de forma diferente. Lá, parece que todos os times jogam da mesma forma. É zona de um lado e chute do outro. Você não vê um trabalho de bloqueio sem bola mais complexo. Você vê assim, passa a bola, passing game, né? Passa a bola, bloqueia para um jogador sair, esse jogador já sai tacando a pera. Ou às vezes você até vê um time mais organizadinho, mas você vê que assim, o treinador mandou passar a bola X vezes, bloquear X vezes, para a bola chegar na mão do Dante, para o Dante chutar em algum lugar. Se assemelha a alguns lugares no Brasil, se assemelha a alguns campeonatos escolares no Brasil, por exemplo, mas lá não tem outra diferença. Eu lembro de conversar com técnicos sobre, olha, é melhor você marcar individual na iniciação por causa disso. E o técnico uma vez me perguntar, um amigo meu que eu tinha lá, Naved, o nome dele, ele perguntou assim, mas coach, por que você não gosta da zona na iniciação? Ele achava que eu falava por gosto, ele não conseguia alcançar que eu estava falando sobre a iniciação, sobre o processo processo pedagógico. E isso acabou sendo um desafio muito grande para mim, não só a defesa, mas outras coisas. Princípios de treinamento, montagem de plano de treino, pedagogia de ensino, progressão pedagógica ao longo do ano, tentar manter assim, diretrizes para os nossos centros, porque os caras, a primeira empresa que me contratou não queria que eu ensinasse os técnicos a dar treino, queria que eu montasse um currículo beabá, e o currículo beabá, se eu falar com o Dante De Rose assim, Dante, monta um currículo para mim, você pensa nos conteúdos, né? O que eu vou falar de conteúdo, o que eu vou falar, separar por categorias e tal. Não, para eles o currículo era aula 1, treino 1, exercício A, B e C. Treino 2, exercício A, B, C. Treino 3, para todos os professores de todos os centros onde eles tinham escolinha fazerem exatamente a mesma coisa. Eu falava, gente, isso não vai dar certo nunca. Tanto que nunca deu certo, nunca funcionou. Então isso se refletia no nível de jogo. Eu conversava com os técnicos. Eu lembro de uma ocasião, já trabalhando pela NBA, eu viajei para uma cidade chamada Jabalpur. E eu fui para Jabalpur para uma clínica da Junior NBA para técnicos. Então o que a gente fazia com o programa Junior NBA? A gente ia para cidades em todo o país e a gente treinava os professores de educação física durante um dia, porque é o que a NBA e a Reliance, que é uma empresa lá, podiam pagar e fazer um impacto de marketing e tal. Nesse um dia, a gente dava para eles um currículo, que era um currículo também, vamos dizer, não beabá, mas assim, um pouquinho mais avançado que um beabá, e esse currículo era assim, olha, você vai levar isso para casa, você vai levar isso para sua escola. Muitos deles não eram técnicos de basquete, então até entendo esse beabá ser necessário, porque eles eram professores de educação física e tal. E aí, durante aquele um dia de clínica ali, a gente passava para eles assim, como que você dá um treino, quais são os fundamentos mais importantes e tal. E aí, nessa ocasião, de Jabalpur, acho que eu falei para 100 e poucos técnicos e tal, ali na clínica. Acabou a clínica, eles me convidaram para voltar no horário do treino deles. Falaram, a gente vai ter um treino aqui tal hora, você volta para ajudar a gente no treino? Eu falei, volto. Aí eu fui no hotel, troquei de roupa, voltei. Final da tarde, início da noite, pro treino deles. Aí quando eu chego lá, meninos e meninas misturados, um monte de idade diferente, e todo mundo esperando eu chegar, porque a cultura indiana, ela é muito assim, ela reverencia muito o professor,
o mestre, a pessoa mais velha, a pessoa que... Então, assim, quando eu ia para as cidades, eu recebia buquê de flores, presente. Tinha presentes que eu não conseguia nem trazer de volta para casa. Era quadro, era monumento, era uma estátua, era um negócio... e eu não conseguia levar aquilo no avião de volta para casa. E aí, fui para Jabalpur, de novo, Dante, estou derrubando você. Aí fui para Jabalpur, eu gesticulo muito, sou muito, muito italiano. Aí eu cheguei em Jabalpur, dei esse treino, quando cheguei voltei pro treino, eles estão me esperando lá e queriam que eu desse o treino. Tipo, dá o treino aí. Imagina, 40 crianças e tal, que você nunca deu treino, meninos e meninas de idades diferentes. Aí eu falei, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, porque eu queria mostrar uma coisa mais avançada do que tinha sido no treino. E aí eu organizei um ataque lá, falei, olha, vamos trabalhar aqui em termos de tomada de decisão, em termos de o sistema mais aberto, de rotação de bola, papapá. Comecei a dar um treininho ali para a galera, introduzir alguns elementos, como passe e corte para cesta, bloqueio sem bola, bloqueio na bola, e dei um treino ali ensinando, mostrando algumas coisas, espaço, ocupação de espaço, movimentos backdoor, aquelas coisas assim. Foi um treino muito legal, durou não lembro quanto tempo ali e tal. Quando acabou o treino, alguns técnicos me cercaram assim para dar tchau, para falar comigo. Dante, eu gastei mais tempo com esses técnicos no bate-papo do que no treino. E o bate-papo, assim, algumas crianças foram indo embora, a maioria foi indo embora, as outras crianças sentaram assim, encostado na parede. E aí eu comecei a colocar os técnicos, porque um técnico fez uma pergunta, falou assim, professor, você falou, coach, né, chama de coach, você falou ali de um bloqueio, você falou pick and run, ao invés de pick and roll, que é aquele conceito de ao invés de você fazer o bloqueio e girar, você fazer o bloqueio e já correr de frente. Tal. Olha, eu falei isso por causa disso, mas tem muito mais do que isso. Tem a movimentação sem bola. Aí mostrei um pouco de read and react para eles, que é o passe, e na verdade o read and react tem várias etapas. Eu mostrei só a etapa de passe e corte. Dante, eu gastei 1h30, 2 horas, falando com os técnicos, e eles falaram assim para mim, coach, o que você ensinou para a gente hoje foi muito mais do que uma clínica de uma semana. Então, assim, você se sente prestigiado quando você ouve uma coisa dessa, mas ao mesmo tempo você pensa assim, poxa, eu não ensinei nada, eu passei para eles o 0,1% do que um técnico no Rio, São Paulo, está acostumado a fazer. E os caras têm essa carência. Né? Muito bom. Léo, uma história, vai. Uma história... A gente tem aí uns 5, 7 minutinhos. Conta uma só, vai. Já que você é um bom contador de história, como eu percebi. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Você é melhor como entrevistado do que sendo host, viu? Então obrigado. Ó, a entrevista é ótima, cara. Vou contar uma história boa e uma história engraçada. Deixa eu pensar. A gente está com o tempo acabando. Deixa eu pensar numa história boa. A história boa, o tipo de história boa é esse tipo de história que eu te contei, dos técnicos procurarem, quererem mais conhecimento. Tive a oportunidade de levar para camps da NBA meninas, que eu trabalhei num camp da NBA só para basquete feminino, na época que a Índia recebeu os primeiros jogos da NBA na Índia, no ano passado, e aí teve aqueles Global Games, né, da NBA, teve um camp para meninas. Nesse camp para meninas, eu tive o privilégio de trabalhar com alguns talentos, mas também levar algumas meninas que não eram tão vistas para participar desse torneio, desse camp. E as histórias boas geralmente são essas. Agora, eu lembro muito mais das histórias engraçadas, de comer comida apimentada, que eu não estava esperando, como a história que eu te contei no início. E um dia que eu rasguei a minha calça na frente de 120 técnicos. Eu estava justamente, a maneira como eu dou treino hoje, Dante, mudou muito por causa dessa experiência na Índia. Porque no Brasil, eu acho que em geral, a gente tem aquela posição de head coach. Né? A gente o nosso treino é de 7 às 8h30, a gente entra na quadra, às vezes com apito, às vezes sem um apito, mas geralmente com uma prancheta, e aí o exercício aquecimento, faz isso. A gente demonstra muito pouco. Né? Eu estou generalizando, eu acho que muita gente que está ouvindo, que vai ouvir isso, vai falar assim, não, eu demonstro o tempo inteiro, mas eu acho que, em geral, a gente tem muito técnico que não senta, mas fica em pé dando ordem. E como na Índia eu precisava mostrar muito o gesto técnico, a ocupação de espaço, o uso do corpo e tal,
eu até perdi peso depois de começar a trabalhar com a NBA, porque eu tinha que correr muito, mostrar muito e ser muito ativo. E aí eu lembro esse dia que foi uma clínica, eu acho que até foi essa cidade mesmo, Jabalpur, que eu contei no início, que eu estou falando com eles, e aí fui fazer um movimento de sentar para defender, né? Eu não sei se era sentar para defender ou levantar a bola para abaixar o corpo, mas levantar a bola para o chute, uma coisa assim. Sei que eu dobrei o joelho, abaixei a bunda, né? Na hora, eu escutei o barulho só, Dante, escutei. E aí eu pensei assim, rasgou. Só que você pensa que é um rasguinho desse tamanho, né? Cara, eu continuei falando. Daqui a pouco o representante da NBA lá que fazia os eventos veio para mim e falou assim, coach, você tem outro short, uma calça para usar? Aí que eu percebi o tamanho do negócio. Aí eu falei, tenho. Eu não tenho, mas vamos ver. Aí o cara que trabalhava lá naquela quadra, o diretor de basquete, alguma coisa assim, o técnico de basquete, veio para mim e falou assim, não, já consegui uma calça para você e tal. Ele me deu uma calça de uma menina, e aí eu tive que trocar a calça no intervalo. Mas assim, muita história de... Acho que está acabando o tempo, né? Mas muita história de transporte, de pegar o tuk-tuk, de pegar chuva, de estar em lugares que eu não conseguia falar a língua local e ninguém falava inglês, de pegar trem lotado e às vezes o trem lá você praticamente não para, o trem vem diminuindo a velocidade na plataforma, aí você pula para dentro, para fora, então assim, muito legal. Eu tenho inclusive a ideia, eu e minha esposa já conversamos sobre isso várias vezes, de escrever um livro sobre a nossa história na Índia. Porque seria muito legal. E eu tenho, inclusive, vontade para encerrar. Eu tenho muitos projetos para executar no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países. Sonhos, desejos e tal. Mas um dos meus desejos pessoais é voltar à Índia num programa que eu seja o gestor, que eu não tenha que prestar, vamos dizer assim, prestar conta para os outros. Para os indianos que não têm a mesma experiência que nós temos. E aí já faço um convite aí para os brasileiros que estão nessa pegada, que a gente pode desenhar alguma coisa juntos para voltar para lá. Eu vou voltar com certeza. Muito bom. Léo, que daria um papo de mais uns 3 dias, né? Mas... Mas foi muito bom, muito legal. Acho que essa troca de experiência, né? Você viu o comentário do Guilherme Voz aí? Sim, Guilherme. Você falou assim, você estava estimulando o atleta a entrar rasgando na defesa adversária. Literalmente. O Fausto também estava aí com a gente, a Mônica lá do Recife, minha companheira aí de LDB, muita LDB aí que a gente fez junto. Antes de terminar, gente, passar a palavra final para o Léo, queria convidar vocês amanhã, pela página da TBB, né, que o Léo depois vai montar aí para eu divulgar para vocês, nós vamos ter o plantão de dúvidas com o Carlos Andreoli, que é o chefe da equipe médica da CBB, e ele vai falar sobre doping no esporte. É um tema muito legal, já estão todos convidados às 18 horas, e logo, né, assim que o Léo me mandar, eu já divulgo, mas de qualquer maneira, fiquem atentos, vai ser pelo Face da associação, né, Léo? Isso. E vai ser um papo muito legal. Léo, brigadão, cara, muito legal esse papo, né? E queria que você terminasse aí mandando uma mensagem para o pessoal. E muito obrigado. Desculpa. Fala aí. Agradeço a você pelo convite. Eu terminaria da seguinte forma, Dante. Quero ser muito intencional num convite à ação, vamos dizer assim. Eu encorajo muitos brasileiros, técnicos brasileiros, a estudarem uma língua estrangeira, a conhecerem o mundo, a estarem abertos para a possibilidade, porque eu fui para a Índia com uma mentalidade. Voltei da Índia com minha cabeça completamente mudada. Eu acho que existem muitos lugares que você pode ir, você pode ganhar muito dinheiro, e existem muitos lugares que você pode ir, que você pode fazer diferença. E às vezes você pode fazer a diferença e ganhar dinheiro. Então, assim, muita gente está frustrada com o esporte no Brasil. Eu não aconselho ninguém a sair do Brasil por frustração, não é isso. Mas abram seus horizontes, né? Infelizmente, muita gente não entende isso. A gente já fez no Basquetebol em Foco 2 eventos com técnicos estrangeiros. E aí a gente avisou antes, olha galera, a clínica vai ser
para quem entende inglês, porque são os técnicos estrangeiros e tal. Sim. E teve gente que ficou ofendida. Falou assim, você está cerceando e tal. Não é nada disso. Eu estimulo as pessoas a conhecerem o que é o basquete no exterior, estudarem inglês ou espanhol ou francês, ou a língua que quiserem, e terem essa visão de levar conhecimento, levar o basquete a outros polos, a outros lugares. É uma experiência que você se dá muito de si, mas você aprende muito com as culturas. E assim, o que eu tenho, um dia eu vou te mostrar, Dante, eu tenho muita cartinha de atleta, cartaz que atleta legal. fez para mim. Algumas semanas Isso é muito atrás, legal. Isso é muito legal. eu tive a oportunidade, umas semanas atrás, de ser convidado por um técnico lá para fazer um treino pelo Zoom para as crianças. E as crianças fizeram cartazes com o meu nome, com a minha foto. Muito lindo, muito lindo. Assim, é muito gratificante você ir para os lugares que precisam de gente como a gente. Muito bom, Léo. Aqui, ó, o Túlio tá dizendo para você apresentar essa sua história no Basquete em Foco, tá? Então você já está convocado. Fala com o chefe, fala com o Marquinhos. Ah, joia. Gente, obrigado pela participação, foi muito legal esse papo. O Léo é um cara realmente que tem uma história fantástica. E de novo quero reforçar o convite aí de amanhã às 18 horas, vocês verem a palestra do Andreoli sobre doping, que vai ser muito legal. Valeu, pessoal, uma boa tarde para todo mundo. Léo, obrigadão, Dante, fica com Deus. me manda o folder do Andreoli, hein? Tô te fazendo uma cobrança pública. Vou mandar. Abração. Um abraço, fica com Deus. Tudo de bom, gente. Tudo de bom.